turma, estão dizendo uma bobagem por aí, de que tem um tal de mercado malvadão que não gosta do pobre. É isso que a gente vai falar, Luan? Toca aí. É isso mesmo, Hélio. O mercado repercutiu negativamente as primeiras sinalizações. Eles defendem a aprovação da chamada PEC da transição para abrir espaço no orçamento para o cumprimento de promessas eleitorais feitas por Lula. A ideia é retirar gastos sociais do teto, avaliado em 175 bilhões de reais por ano. A gente falou disso no programa da semana passada, a PEC Argentina. Essa proposta repercutiu tão negativamente no mercado que o Ibovespa estava em 118 mil pontos e caiu para 108 mil. E o dólar subiu de R$ 5,00 para R$ 5,40. Em resposta, aliados do presidente eleito fizeram críticas ao mercado, como Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que falou que o mercado é uma vergonha e que ninguém está passando fome no mercado. Já o presidente eleito Lula disse que não adianta ficar pensando só em dado fiscal, que tem que ser pensado em responsabilidade social e que se o dólar vai aumentar e a bolsa vai cair, é preciso paciência. Para conversar sobre o assunto, Linha de Fogo dessa semana recebe Bruno Musa. Ele é sócio da Aquavero Investimentos e criador do canal Minuto do Musa. Boa noite, Bruno. Obrigado pela sua presença no Linha de Fogo. Boa noite, Luan. Como vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bruno, vamos começar do básico. Quem é que é esse tal de mercado? Qual que é o papel dele? Você concorda com a percepção de alguns aliados do governo eleito de que o mercado não está preocupado com os mais pobres? Olha, vamos lá. Na verdade, eu não acho, eu vou até um pouquinho além. Eu não acho que seja se eu concordo ou não. É que é uma mentira. Então, contra isso não tem como concordar, né? Assim, o mercado é um malvadão, o mercado é não sei quem. Primeiro de tudo, o mercado não é ninguém específico. Ele não é o Joãozinho, a Maria, ele não é o Pedro, o Bruno, o Luan, ele não é ninguém. Ele é um grupo de agentes econômicos, de investidores locais e internacionais, que fazem intercâmbio de ativos, de investimentos, que precificam o risco de um país em maior ou menor grau, seja da moeda, seja da curva de juro, seja da valorização dos ativos, das ações daquele país, baseado principalmente num critério macroeconômico, microeconômico de empresas. Enfim, então é um conjunto de agentes econômicos locais e internacionais precificando o risco e precificando as perspectivas daquele país. Então, quando as pessoas, principalmente os aliados desse governo eleito, começam a querer dar nome aos bois, é muito mais uma narrativa mentirosa para parecer que continua num palanque nos anos 70 e nos anos 80, como se quisessem nomear alguém maldoso para que essas outras pessoas que pouco conhecem o mercado e acham que esse tal mercado é só para gente rica e que pouco interfere na sua vida, criem inimizades, criem um inimigo que não existe, e aí sim eles podem eternamente apontar um dedo, criar um culpado e criar esse círculo vicioso de botar a culpa em alguém. Esse é o famoso papel da esquerda de sempre terceirizar a responsabilidade para alguém e sempre aparecerem como salvadores da pátria, empurrando a poeira para debaixo do tapete, fazendo o problema chegar maior lá na frente, e eles buscam sempre ser a solução para um problema que eles mesmos criam, né? Obrigado, Bruno. E um ponto do mercado que você estava falando que pouca gente conhece, né? A gente teve um crescimento muito forte no mercado financeiro, uma multiplicação aí de investidores. A gente tinha em 2017, 2018, algo em torno aí de 600 mil CPFs na Bolsa. Isso aumentou muito, a gente está chegando a quase 5 milhões, crescimento aí exponencial, mas mesmo assim ainda é um percentual muito baixo entre os brasileiros, né? Tem um relatório do PISA que mostra, inclusive, sobre o grau de alfabetização dos estudantes de cada país. A educação financeira dos brasileiros nas escolas é uma das piores. Você acha que isso contribui para que esse tipo de narrativa sobre o tal do mercado malvadão esteja mais presente aí e seja mais abraçado pela população, Bruno?
Claro, sem dúvida, uma ótima pergunta, Luan. Quem não lembra de uns meses atrás, a Luciana Genro falando que quem gostaria que tivesse educação financeira nos colégios, que não era necessário, né? Assim, veja, independente do curso que a pessoa venha fazer, da profissão que a pessoa tenha lá na frente, entender sobre finanças é crucial na vida dela. Seja elas, eu aqui na Aquavero, por exemplo, tenho clientes que são atletas, tenho clientes que são médicos, advogados, que a gente faz gestão do patrimônio desses clientes, né? Não importa a profissão, a área que eles atuem, quanto mais sobre finanças, mais você tem protagonismo sobre o teu próprio dinheiro. E você menos tem que ficar na mão de terceiros e à mercê de notícias ou de informações que você pouco conhece. Né? Então, quanto mais alfabetizado financeiramente uma população, naturalmente mais meios de buscar uma alocação eficiente dos seus recursos essa população terá. Eu tive a oportunidade, eu morei já há alguns anos na Europa, eu dou aula, inclusive numa pós-graduação na Espanha, então minha vida é muito entre Brasil e Espanha e Europa no geral. Eu conhecia fundos, family office, gestoras, convivendo no dia a dia em mais de 20 países europeus ali, e realmente eu percebo que essa educação financeira nas escolas, ela tem lugares melhores e tem lugares piores, mas eu acho que é um problema, na verdade, geral, viu, Luan? De novo, uns países entendem mais, outros menos. Você pega nos Estados Unidos, até por ter um juros baixo já há mais tempo, você tem uma população maior com uma educação de colocar uma parte do seu dinheiro em bolsa. No Brasil, isso começou a crescer há pouco tempo, mas a gente vê muitos países da Europa que nós julgamos ultra desenvolvidos, em que nesses pontos também estão sofrendo em pontos como o Brasil, de educação financeira. Então, eu acho que sim, isso é um movimento que eu vejo, de novo, global. E o curso ele é arquitetado entre lá fora, aqui, como você falou no começo, aliados do governo eleito, ou seja, essas pessoas de esquerda, elas costumam culpar ou apontar o dedo para alguém, e esse alguém seria esses agentes econômicos que formam o mercado, que ajudam as pessoas na sua vida, e eles tendem a colocá-los como malvadão. Afinal de contas, quem não lembra que até o MST fez captação de mesmo? Inclusive pagando um valor bastante abaixo de Selic, né? Era um título pré-fixado, a Selic está aí em 13,75, salvo engano, estavam pagando 5,5, né? Então está perdendo aí até para inflação. Alguém está subsidiando isso, né? E esse alguém costuma ser nós. E aí um ponto que você estava falando, né? Justamente, o mercado é uma ferramenta para financiar empresas, agentes econômicos, projetos, e até outubro, né, desse ano a gente teve as empresas captando, né, em emissões de diversos títulos diferentes, mais de 444 bilhões de reais. Então é dinheiro que muitas vezes é utilizado para as empresas se expandirem, buscar escala, produzir serviços e produtos melhores, e tudo isso gera emprego, tudo isso gera novos projetos. Ou seja, o mercado nada mais é que uma ferramenta de financiar, né, Bruno, empresas e os agentes econômicos. Mas, além disso, o próprio governo, que agora está falando mal, né, do mercado, ele também depende do mercado para se financiar, né? Claro, sem dúvida, vamos lá. É que isso parece que é alguma coisa como você me falou antes. O óbvio muitas vezes tem que ser dito, porque não é para todo mundo que realmente é o óbvio, e é super normal não ser o óbvio. É que essas pessoas que costumam apontar o dedo como sendo o mercado mal, eles têm ali um objetivo que é justamente condenar, para criar essa inimizade, né? Onde não precisa. Mas vamos lá, vamos entender. Quando uma empresa ela precisa se financiar, ou seja, levantar capital até para desenvolver os seus projetos, vamos pensar uma empresa de infraestrutura. Ela tem que construir uma estrada. Como ela vai levantar dinheiro? Ou ela pode ir ao banco convencional, ou ela pode captar via crédito privado, uma debenture, qualquer outro título de renda fixa, ou ela pode emitir ações na Bolsa de Valores. Tudo isso faz parte do mercado de capitais. E o que ela vai pegar esse dinheiro e construir a estrada dela, ampliar a estrada dela nesse exemplo hipotético que eu estou dando. Para construir essa estrada, ela tem que contratar máquinas, que precisa de pessoas, que contrata o cimento, que contrata areia, que contrata pedra, que você gira uma economia gerando
emprego e gerando renda. E tudo isso veio proveniente de pessoas como eu, como você, como nós que estão, todos nós que estão nos assistindo, que pode emprestar o dinheiro para essa empresa, comprar as ações dessa empresa para esperar uma rentabilidade em cima do nosso capital e contribuir com o desenvolvimento de infraestrutura do país. Então veja que é uma roda onde todos, desde o trabalhador mais simples até quem estruturou essa dívida ou essa emissão de ações, o país se beneficia como um todo. Então, sim, o governo, que mete o pau, como você falou, depende, sim, do mercado de capitais. Graças a ele, muitas vezes, ele consegue financiamento para se sustentar e para sustentar os gastos que esse novo governo está pregando. Gastos inchados de mais estados, ineficientes, com gastos muito mal feitos. Portanto, sim, ele depende do mercado de capital, esse mesmo que ele aponta o dedo e quer passar a imagem de que ele é malvadão para a população mais carente. Um outro ponto que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Bruno, é que o mercado ele tem reagido muito mal às primeiras sinalizações desse governo. É óbvio que a bolsa naturalmente ela é volátil, ela sobe, ela desce, dependendo do contexto. Não existe um único fator para o mercado subir ou descer, mas o mercado ele reage, ele sinaliza o que ele está olhando, né? E aí, por exemplo, a bolsa caiu aí mais de 10 mil pontos desde que o governo eleito tem sinalizado que vai fazer essa PEC da transição. O que você acha que o mercado está repercutindo? O que ele tem sinalizado diante desse movimento do governo? Um risco muito grande. Então vamos lá, vamos tentar traduzir aqui de novo da forma mais simples possível. Se você ganha 10 e gasta 12, você precisa de 2 a mais para se financiar. Isso eu estou falando na tua casa, tá? Ou eu na minha. Se a gente gasta mais do que recebe, você precisa, de alguma maneira, pagar as contas daquilo que você gastou a mais do que você recebeu. Como que você vai fazer? Ou você usa algum caixa que você tem guardado. Caso você não tenha, você precisa ir ao banco, ou pedir para o teu amigo, ou pedir para mim, ou eu peço para você. Alguém tem que te emprestar dinheiro para fechar essa conta. No momento em que você faz isso todos os meses, todos os anos, alguém vai chegar e falar assim, opa, o Luan é extremamente arriscado, eu não vou mais emprestar dinheiro para ele, porque ele não terá a condição, em algum momento, de me pagar de volta. Ou eu vou te emprestar uma taxa de juros muito alta, ou então eu simplesmente não te empresto. Que é o que está acontecendo com a Argentina. Ninguém empresta mais para a Argentina, ela é obrigada a imprimir mais dinheiro para pagar as suas próprias contas e se autofinanciar, né? Gerando aí essa situação que se retroalimenta numa bomba explosiva, acho que chama desvalorização de moeda e inflação. No Brasil, o que está sendo pregado por o governo que sequer tomou posse ainda é gastar 200 bilhões de reais acima do que é permitido gastar pela lei do teto de gastos. A lei do teto de gastos permite que, para quem não sabe e não sabe direito e está nos ouvindo, é que o governo gaste no ano seguinte apenas o que ele gastou no ano passado corrigido pela inflação. Né? Assim, você controla os gastos, como você faz na tua casa, como você faz na tua empresa, senão a gente vai à bancarrota. Um país é a mesma coisa. Quem acha que um país pode se autofinanciar imprimindo dinheiro e que isso não vai acarretar numa inflação que leva principalmente a camada mais pobre a deixar de consumir, não estudou absolutamente nada, nem de história, nem de economia, ou até de atualidade. Basta a gente olhar para alguns países a nosso lado, então, a nossa volta. Então, o que a gente está vendo é que um governo que sequer foi eleito não avisa da onde cortarão as despesas para que ele possa gastar 200 bilhões de reais a mais para cumprir umas promessas que não cabem dentro do teu orçamento. Então, volta no exemplo. Ele é você que está ganhando 10 e gasta 12. E o Brasil, pela primeira vez agora em 2022, vai terminar um ano, desde 2014, gastando menos do que ele ganhou. E aí, no ano que vem, a gente já prepara uma bomba para um governo que sequer assumiu ainda. Então, qual que é a tradução disso no mercado? Os agentes econômicos, que, de novo, volta na tua primeira pergunta, não é o Joãozinho, não é a Marinha, não é o Luan, não é o Bruno, os agentes econômicos no Brasil e internacionais falam, se o Brasil vai gastar muito mais do que ele arrecada, ele se torna automaticamente mais arriscado. Quando ele se torna mais arriscado, ou eu vou cobrar juros mais altos dele, ou eu não vou emprestar. E o que a gente viu foi a precificação dos juros, da curva de juros futura brasileiro, subindo mais de 200 basis points, ou seja, subindo 2%.
Isso é muita coisa. E vamos voltar lá para o discurso da esquerda que fala que o pobre pouco se importa com o mercado porque o mercado não está passando fome. Quando a curva de juros sobe e o real desvaloriza frente ao dólar, o que acontece é que o pãozinho na padaria sobe de preço. É que a gasolina sobe de preço, o diesel sobe de preço, a carne sobe de preço, tudo sobe de preço. Então, é uma falácia muito grande demonizar alguém que pode muito bem ajudar a vida da população como um todo, independente da tua classe social, e levar um país para um desenvolvimento muito maior. Então, vale a pena, tentei passar de uma maneira mais mastigada possível. Se eu não conseguir, me fala, a gente vai conversando sobre isso, que eu acho que é importante desmistificar ao máximo, para que as pessoas percebam que, às vezes, querem que você demonize alguém que tem que ser seu aliado, e não seu inimigo. Pois é, a gente viu, né? A bolsa está caindo, o dólar está subindo, mas existe aquela narrativa de que eu não como dólar, eu não como PIB, eu não como ações, né? Então isso não tem nada a ver comigo. Então essa assertiva, esse discurso aí de parte da militância acaba sendo falso, né, Bruno? Ele é falso, e vamos tentar explicar por quê. Vamos lá. Independente do país que você more, algumas commodities, alguns insumos básicos, eles são cotados em dólar. Ah, mas eu não gosto disso. Sinto muito, faz parte, é o mundo. O mundo é assim. Tem certas coisas que a gente não adianta lutar. Faz parte, é assim, o mundo é assim. Então, por exemplo, o pãozinho, o trigo, grande parte do trigo é cotado em dólar. Se o país gasta mais do que arrecada e os agentes econômicos, locais e internacionais, pobres ou ricos, não importam, precificam que o risco Brasil é maior, a moeda brasileira perde valor, porque é um país mais arriscado. Quando a moeda perde valor e você precisa comprar o trigo para fazer o pão, e precisa transportar o trigo com o diesel, que vai subir de preço, porque também grande parte do combustível é cotado em dólar, como no restante do mundo inteiro, o preço de tudo chega mais caro na padaria para você comprar um pão. Então você não come PIB, você não come dólar, você não come curva de juros, mas ele afeta diretamente o pãozinho, o arroz, o feijão, a gasolina, o que quer que seja que a gente vai colocar e a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, de novo, o que mais me pega nesse momento triste que o Brasil está vivendo é ver pessoas que, e eu me refiro aqui justamente aos aliados desse governo eleito, que rotineiramente, historicamente, incansavelmente, mente para aquelas pessoas que mais acreditam nesse discurso mentiroso deles. A gente pode falar em algum momento, eu estou até lançando um documentário que eu passei os últimos 10 dias em Cuba fazendo, eu fui até no LibertyCon falar isso, você estava lá, né? Eu fui, a gente entender e perceber, estudar economia, a cabeça das pessoas, como aquilo é uma grande mentira, principalmente para os pobres. Porque quem tem condição já foi embora. E eu não estou falando que o Brasil vai ser Cuba, não é isso. Mas é o mesmo regime de mentiras. É a mesma forma de mentir à população. Então, de novo, veja quem é o nosso aliado. E o mercado ele é aliado no desenvolvimento de qualquer país. Não existe país desenvolvido no mundo que não tenha um mercado de capitais que consegue minimamente financiar empresas, a infraestrutura daquele país, e isso gera um bem-estar de vida para todos. Existe até alguns estudos que correlacionam, né, e mostram uma certa causalidade entre o tamanho do mercado de capitais daquele país com a média do tamanho das empresas daquele país, porque, via de regra, quando o mercado ele é pouco desenvolvido, né, e o mercado aqui no Brasil, o mercado de capitais, apesar que tem crescido muito, né, Bruno, ainda está em um patamar muito distante de países desenvolvidos, as empresas não conseguem recursos para financiar o próprio crescimento. E isso acaba punindo a sociedade como um todo, né? Lógico, claro. Volta no exemplo da infraestrutura. Quem não usufrui de uma infraestrutura melhor? Quem não usufrui de uma estrada melhor? E mesmo que você ache que não, quem não usufrui, por exemplo, de portos com tecnologia muito melhor, que faz o desembaraço de todas as mercadorias que vêm de fora via marítima e que a gente depende dela aqui, que vai chegar mais rápido na prateleira do supermercado, algum produto que veio lá de fora. Então, por mais que você não perceba, tem
toda uma cadeia por trás para fazer o teu produto chegar na prateleira do supermercado, que quanto mais tecnologia, mais infraestrutura você tem num país, mais você vai se beneficiar com a agilidade desse produto chegando lá e, consequentemente, um preço muito melhor. Pensa quanto que um caminhão que sai, digamos, lá do Pará para chegar em São Paulo, com as estradas deterioradas que o Brasil tem, quanto se perde de uma mercadoria, quantas vezes um pneu do caminhão fura e ele precisa parar para trocar, e tudo isso encarece o transporte dessa mercadoria. Para ele chegar aqui com estradas muito melhores, com portos muito melhores que desembaraçam mais rápido, se tivessem ferrovias que transportassem de forma mais rápida, enfim, tudo chegaria na prateleira e na mão dos consumidores de uma maneira mais rápida e mais barata. Isso se chama eficiência. De finalizar aqui, uma das declarações, né, que o Lula repercutiu em sua defesa é que o mercado tem que ter paciência, né? E eu já estava falando, né? A sinalização até o momento não parece tão boa assim. O que, na sua percepção, a gente pode esperar a partir de agora? Olha, Luan, sendo muito franco contigo, eu acho que esperar paciência de alguém que mente costumeiramente desde os anos 70, sem o menor pudor, me parece muito mais uma infantilidade do que um ato de paciência. Parece muito mais uma imaturidade de muitas pessoas que depositaram sequer uma vírgula de atenção no que essa pessoa fala. Mas, talvez eu ouse dizer aqui, que pela primeira vez eu tenho visto o Lula cumprir o que ele fala. Não adianta nós penalizarmos ele agora. Ele foi sincero. Ele falou que faria essas maluquices. Ele falou que acabaria com o teto de gastos. Ele falou que incharia o Estado. Ele falou que gastaria mais. Ele falou que ia subir o salário mínimo acima da inflação e que ia se vira como pagar. Ele foi claro que ele causaria esse estrago. O que me causa mais estranheza é quem tem 40, 50, 60 anos de experiência no mercado, e eu não diria que acreditou ou fingiu que acreditou. Esse ato de irresponsabilidade, eu acho muito complicado. Então, paciência, eu diria para o Lula, tentaria olhar no fundo da cara dele e falar, paciência, com tudo que a história nos mostra quem você é, e aquelas pessoas que com experiência, tá? Eu entendo que quem não tem experiência acredita nesse discurso, porque quem não conhece, não entende sobre o mercado, sobre economia, dá para entender que acredita naquilo. É uma conversa mais bonita de se acreditar. Agora, quem tem experiência, como é que faz agora com uns 30%, 40% que a Petrobras caiu em 10 dias? Como faz com todas as outras ações que caíram, o dólar que saiu, foi para quase 5,50, a curva de juros que saiu ali, a precificação da curva de juros 2030 que saiu de 11 e pouco para 14%. Quanto no mercado de renda fixa perdeu de valor por conta dessa alta do juros futuro, por conta do discurso dele das últimas 2 semanas? Então, eu diria que não é paciência. Tudo isso é uma tremenda falta de responsabilidade, principalmente com o dinheiro, com a poupança e com a vida, principalmente daquelas pessoas de uma classe mais baixa que pararam e ainda têm um fio de confiança em acreditar em alguma palavra que vem dele. Bruno, obrigado por sua contribuição aqui no Linha de Fogo conosco. Obrigado você, desculpa se me parece duro, mas eu queria até fechar também. Eu acho que pela primeira vez a gente está vendo... eu não sou da turma que acha que o Brasil vai virar uma Argentina, que o Brasil vai virar uma Venezuela. Eu acho que a Argentina começou esse processo há 40 anos, a Venezuela começou nos anos 90, quando o mundo era outro. A gente está vendo que o Lula assumindo, ele vai ter uma população fazendo oposição, né? Estou falando oposição pacífica, estou falando de um parlamento que vê a população não querendo exatamente esse tipo de Estado inchado e ineficiente novamente. Então, vai fazer uma frente a ele. Ele não deve ter um governo fácil. Então, portanto, eu acho que o Brasil, como ele tem muita possibilidade e tem energia, alimentos e uma infraestrutura muito forte por crescer, já com contratação de quase R$1 trilhão, como o Tarcísio nos mostrou isso em números, né, com sua gestão de privatizações e tudo mais, eu acho que a gente tem um caminho bom pela frente, mas eu acho que a gente tem que ser, com dados, com números, com fatos, consciente para não deixar que o Estado volte a ser o indutor
de uma alocação de recursos altamente ineficiente. Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. Hélio, boa noite. O Bruno falou que o mercado não é homogêneo, ao contrário do que parece fazer crer as críticas de aliados do presidente eleito. Você concorda? Luan, boa noite. Bom, pessoal do governo, Lula, PT, eles querem demonizar o mercado. Como o Bruno falou, o Bruno é um craque, o governo é quem mais depende do mercado, que é o maior devedor, Luan. E, portanto, eles precisam do dinheiro do mercado. Eles têm que agradar o mercado para conseguir o dinheiro que eles precisam para rolar a sua dívida e, eventualmente, até aumentar a sua dívida, que é que o PT gostaria. Então, deveriam tratar bem o mercado, né? Ou seja, prometer políticas públicas que sejam boas para quem coloca o capital em jogo, né? Que mostrem que há lucratividade para quem decidir botar o dinheiro no Brasil, manter o dinheiro no Brasil, fazendo projetos, etc. O que o PT, essa turma toda está dizendo é, olha, eu acho esse mercado uma porcaria, mas eu quero o dinheiro deles assim mesmo. Ou seja, como o Bruno disse, eles não entendem que eles precisam do mercado e estão falando besteira. Aí o mercado olha e vai dizer, poxa, por que eu vou emprestar para esse governo? Por que eu vou manter meu dinheiro na Bolsa Brasileira, no mercado de renda fixa, emprestando no Tesouro Direto, se esse governo é um governo que não promete pagar em dia, promete gastar mais do que arrecada, etc. É isso. E quem é o tal mercado? É o malvadão? É o bancão? Não, tem várias pessoas. Tem bancos? Tem. Tem gente grande? Tem, mas tem gente pequena, tem investidor estrangeiro, tem os brasileiros que fazem a maior parte da poupança que existe no Brasil, é feita do brasileiro comum. O brasileiro que tem uma poupança, que já conseguiu economizar um dinheiro que ele bota no mercado, aplicando na renda fixa, aplicando no mercado de ações, emprestando para o governo. E esse pessoal é arisco mesmo, porque o que ele está interessado? É em remunerar o dinheiro dele para pagar a aposentadoria dele. Ou, se for um investidor estrangeiro, remunerar o dinheiro dele para pagar os seus cotistas e ganhar dinheiro no Brasil alocando o seu capital. Se for um banco, é a mesma coisa. Então, se o governo promete políticas que ataquem o capital, que indiquem que não vai ter retorno se aplicar o dinheiro no Brasil, ou nas empresas brasileiras, ou emprestando na renda fixa, o capital vai embora. Simplesmente. Ninguém está obrigado a emprestar o dinheiro para o governo. O governo é muito poderoso, mas ninguém está obrigado. Eles, às vezes, passam regras de confisco, de poupança compulsória, né? Eu não duvido nada que o PT proponha uma coisa dessa. Não, os fundos de pensão precisam emprestar dinheiro para o governo. Não, empréstimo compulsório na energia elétrica. Já fizeram muito isso no passado. Não está na moda e nem é muito aceito hoje em dia. Então, já que não está na moda nem muito aceito hoje em dia, o governo, que é o maior devedor, deveria estar interessado em atrair o mercado, em agradar, mostrar, olha, você pode investir conosco, tu vai poder ganhar o teu dinheiro e levar embora. Tu vai poder, se você for um poupador pequeno, você vai ganhar o seu retorno e ter a sua aposentadoria. Não, o governo faz tudo ao contrário. Não, vamos gastar mais do que arrecadamos, não queremos saber do amanhã, queremos quebrar o teto do gasto e fazer o rooftop de gastos. Então o capital desaparece, Luan. E é isso que está acontecendo hoje. E os preços caem. Pois é, como o próprio Bruno sinalizou, né, a grande questão é, sem o mercado, o que seria do governo? Inclusive, o governo parece que o mercado ele só interessa quando os interesses do governo estão ali, né? Por exemplo, na capitalização da Eletrobras, o dinheiro do trabalhador da FGTS foi utilizado, foi assim também na capitalização da Petrobras lá atrás, no pré-sal, foi assim na Vale. Então, o governo ele até abraça o mercado,
Mas só às vezes quando interessa a ele, né? Pois é, ele só gosta do mercado quando o mercado concorda com as políticas idiotas do governo, o que nunca vai acontecer. Né? E o governo tem uma série de torneirinhas, como você mencionou. Tem a torneirinha do BNDES, tem a torneirinha do Banco Público, que são torneirinhas que já deviam ter sido fechadas há muito tempo, porque é por aí que a coisa vaza. É por aí que, inclusive, o mercado é atacado. Quando o BNDES, por exemplo, Luan, ele faz um empréstimo, concede um empréstimo com dinheiro nosso, né? Concede um empréstimo subsidiado a uma companhia, o que você está fazendo é punindo os poupadores que precisam de um retorno decente e que não vão ter esse retorno porque tem um competidor desleal que é tirado de impostos. Esse dinheiro não é um competidor de mercado, é um burocrata decidindo, eu vou emprestar para aquele campeão nacional ali, eu vou emprestar lá para a JBS fazendo não sei o quê, o Porto de Muriel em Cuba, ou outra atividade no Brasil, e numa taxa menor. E aí isso contamina o retorno de todo mundo. Né? Então, essas torneiras, né, já deveriam ter sido fechadas. Ou seja, o BNDES já deveria ter sido fechado ou diminuído mais aceleradamente do que o Paulo Guedes e o Montezano já fizeram nesse governo, na gestão Guedes. A Caixa Econômica Federal já devia ter sido fechada, o Banco do Brasil também, como foram os outros bancos estaduais, porque eles são torneirinhas de alocação de recursos com o nosso dinheiro. E isso distorce o mercado. Quem falou, as torneirinhas não foram fechadas, eles estão querendo abrir mais uma com a PEC da transição, né? Com a PEC argentina, como a gente gravou no programa passado. E aí, a consequência disso, né? A Selic hoje, ela está em 13,75%, o mercado estava precificando que ela iria ficar nesse patamar e começaria a cair no ano que vem, só que agora o mercado já está com medo dela ter que aumentar. Se isso acontecer, quais são as consequências? As consequências são aquelas que a gente já sabe. O próprio PT entende isso. Ele odeia juros altos. Sempre reclamou dos juros altos. Só que ele quer marretar. Ele não entende o mecanismo de causalidade. Se você está maltratando o capital foge. Se o capital foge, então você tem que pagar mais retorno para quem topar ficar no Brasil investindo. Isso eles não entendem. O que eles gostariam, o sonho deles... Não vamos tabelar o capital, não vamos confiscar o capital, vamos obrigar que o capital empreste para nós, governo, porque nós somos bonitos, somos bacanas, né? E pagamos 2%, ao invés de 10%, 13%. Então, isso só pode dar errado. Então, quando tem um ataque ao capital, os juros têm que subir. O Bruno mencionou muito isso, muito bem, inclusive. Se você está... tendo políticas destrutivas ao capital, a tendência é o dólar subir, como tem 1.001 commodities que são cotadas internacionalmente, ainda que sejam produzidas no Brasil, o preço vai aumentar, carestia vai punir o mais pobre. E é isso que acontece no fim do dia. E os juros têm que subir, que não é nada do que o PT gostaria, mas é a consequência. Eles querem a parte boa sem ter a consequência natural da besteira que eles fazem. Isso é impossível no mundo. É uma violação das leis da economia, das leis do bom senso, né? E não tem como dar certo. Outro ponto que o Bruno discordou do presidente eleito Lula é que o mercado, na opinião dele, não tem que ter paciência com quem maltrata ele, para usar a sua palavra, Hélio. Quais são suas perspectivas? O que você acha que o mercado vai reagir? Como que ele vai reagir a partir de agora? O mercado, como a gente falou, é soberano, são milhões de pessoas. Nem eu, nem o Bruno, nem ninguém sabe exatamente como vão reagir. E não é nosso papel dizer como vão reagir. A gente pode pensar com a nossa cabeça, né? Então, quando a gente vê um governo que toma essas medidas irresponsáveis fiscalmente, que afugentam o capital porque punem o retorno, é lógico esperar
que os investidores falem, não vou emprestar para esse governo, não vou. Se eles estiverem pagando mais caro, que é o que vai acontecer, talvez eu empreste dinheiro para o governo nesses juros mais caros, mas não vou investir no mercado de ações, no Brasil, de repente eu compro dólar, vou lá para fora. Isso seria natural, não estou dizendo que o mercado deva reagir assim, mas é o natural esperar que o mercado reaja assim. Se você trata bem o mercado, ele vai dizer, eu topo um juros menor. É o tal do risco-retorno. O risco do Brasil aumenta com as besteiras que o PT faz? Aumenta. Então o retorno é obrigado a aumentar. É obrigado a aumentar para atrair esse capital. Não. Essa que é a questão. Se você não pagar mais retorno para o risco maior das besteiras que ele está fazendo, aí mesmo que o capital vai embora. Então, não tem saída. Por que os Estados Unidos, o Bruno mencionou, que os Estados Unidos têm uma cultura de investir em ações. Isso é uma coisa incrível. Mais de 100 anos, as pessoas lá poupam mesmo em ações. Diferente da Europa. Ele mencionou a Europa, que também tem suas dificuldades da educação financeira, do pequeno poupador. Os Estados Unidos, todo mundo tem lá o seu fundo 401k de aposentadoria, separa um valor para ações desde pequeno, sempre fizeram isso, tem essa cultura, em parte pelo que o Bruno mencionou, porque tem juros mais baixos ao longo do tempo. Por que tem juros mais baixos nos Estados Unidos ao longo do tempo? Porque eles não maltratam tanto o investidor. Cada país tem o juro que merece, viu, Luan? Cada país, e a gente merece esses juros de 3,75 pelas besteiras que o Banco Central fez há algum tempo atrás, promovendo inflação. E agora, que já estava indicando que esses juros iam cair rapidamente, merecemos de novo que não caiam, porque o Lula, e até eventualmente aumentem, porque o Lula e o seu PT estão dizendo que vão maltratar o investidor. Então não tem saída. Luan, a gente viu o que aconteceu, já mencionamos aqui, na Inglaterra, país desenvolvido, um país que não depende tanto do capital e do mercado, do governo, quanto o governo brasileiro, que é muito mais dependente. Muito. Mesmo assim, quando o governo da Liz Truss disse, olha, nós vamos gerar um déficit grande aqui no orçamento, o mercado falou, não topo mais então emprestar dinheiro para você. Primeiro caiu o ministro da Economia, o Chancellor of the Exchequer. Depois caiu o próprio Liz Truss. O governo de menor duração da história da Inglaterra. Porque abusou dos investidores, porque tomou uma investida no mercado, por isso. Então, se o Lula e o PT querem brincar com fogo, eles vão ter o fogo que merecem. Não é um cara X ou Y, não é um malvadão lá do Mágico de Oz, atrás da cortina, manipulando. Não. É todo mundo dizendo, eu não topo mais emprestar para você. Você é irresponsável. Você teria que pagar muito mais caro pelos juros do que está pagando. Não vou topar. Tchau para você. E aí cai o governo, muda a política, cai o ministro. E o balão de ensaio que esse governo está fazendo, testando essas políticas absurdas, vai levar a uma coisa dessas sim. Hélio, eu sei que essa não é a sua pretensão pessoal, mas eu quero fazer uma hipótese aqui. Eu vou te dar a caneta na mão, você vai ter o poder da caneta. O que você faria, como você usaria a caneta para tornar o país mais atrativo para esses milhões de investidores, milhões de agentes econômicos que acabam compondo o mercado? Luan, tudo aquilo que diminua a burocracia, o emaranhado tributário que a gente tem, as intervenções governamentais e o excesso de regulamentações, as intervenções na nossa moeda, a gestão da moeda, tudo que diminua isso vai melhorar para o capital. Então, qualquer coisa nessa direção, eu toparia e eu faria. E eu acho que é isso que o mundo político precisa entender, que tem medidas que funcionam melhor. E as medidas liberais são as que melhor funcionam. O mercado não deveria ter paciência com quem maltrata ele. Concorda com o Bruno Musa e Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo.
jornal que acredita no Brasil. E acesse os conteúdos do Instituto Mises Brasil. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Valeu, Luan. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau, turma.